Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Para marcar os 250 anos de Porto Alegre, completados agora, em 26 de março deste ano, a gente hoje recebe os vereadores aqui da capital para falar sobre o ponto de vista do Legislativo aqui, sobre os avanços da capital gaúcha e o que precisa melhorar ainda mais para os porto-alegrenses. Recebemos hoje, então, aqui a vereadora Cláudia Araújo, do PSD, vice-líder do governo aqui na Câmara Municipal. Também o vereador Aldacir Oliboni, do PT, líder da oposição, e também o vereador Moisés Barbosa, do PSDB. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença aqui na TV Câmara, no nosso estúdio aqui, voltando aos nossos trabalhos presenciais. Também a você que nos acompanha, obrigado pela presença. Bom, né, vereadora Cláudia Araújo, Porto dos Casais, Cidade Sorriso, vários nomes para Porto Alegre, né? Como é que tem sido para a senhora legislar para quase 1,5 milhão de porto-alegrenses? Tudo bem, Felipe, muito bom estar aqui contigo, com meus colegas, saudar o Oliboni, saudar o vereador Moisés. É muito importante essa construção que está se fazendo, né, independente do nome que já se deu. A cidade vem numa crescente e nós estamos trabalhando duro para que a gente possa fazer as mudanças necessárias. A gente sabe que a gente ainda engatinha, porque muitas são as construções que precisam ser feitas, mas eu acho que essa entrega que foi feita do Paço no sábado, né, para se tornar um museu cultural, de arte, que traga todas as nossas histórias, realmente o passo da transição, da mudança. A partir daí, a gente vai poder fazer novas construções. Isso vai ser um marco, né, que representa a nossa história. Nos 250 anos de Porto Alegre, o Executivo entrega o passo para se transformar num local que vai acolher turistas e mostrar um pouco da nossa história. Então, isso é muito importante para nós, enquanto cidade de Porto Alegre. Pois é, nesse sentido, vereador Oliboni, falando sobre cultura, né, Porto Alegre é um atrativo cultural imenso, tem um atrativo cultural imenso, né, vereador? Essa representação aí, né, do Paço, né, se transformar num museu, faz a gente pensar nos diversos espaços culturais que nós temos aqui em Porto Alegre também, e que também merecem atenção. Com certeza, Felipe, queria saudar aí para a iniciativa também, a TV Câmara é um instrumento importante para nós também fazer o debate democrático aqui, reconhecer aqui, saudar a nossa colega vereadora Cláudia, o vereador Moisés, que já há mais tempo estamos aqui na Câmara, né? E que agradecemos aí os cidadãos e cidadãs por nos colocar aqui como representantes de todo cidadão e cidadã, seja ele um cidadão bem aquinhoado, rico, ou seja aquele cidadão pobre que ainda reclama da sua infraestrutura e das condições de vida na nossa querida Porto Alegre. Nós reconhecemos, sim, foi um gesto importante, esse gesto que o prefeito Sebastião Melo tem em relação à parte da cultura, quando reconhece de que é preciso ampliar esses espaços e oferece um espaço da Prefeitura Municipal e numa questão de gestão, para reduzir recursos, acaba obtendo, vamos dizer assim, um prédio da antiga Habitasul para poder, enfim, ir a alguma secretaria junto com o governo lá. Por um outro lado, nós percebemos que nesse aspecto da área da cultura nós temos que avançar muito, porque com relação à pandemia, com a vinda da pandemia, esses foram os que menos foram, vamos dizer assim, contemplados num projeto estratégico de governo. Porque apesar das leis de incentivo à cultura, a lei federal, né, a lei Rouanet, né, agora recentemente aprovado a lei Paulo Gustavo, os artistas ficaram dependendo, vamos dizer assim, de um recurso, né, muito pífio, muito pequeno para poder sobreviver. Então, é preciso que a classe artística, na medida que tem espaços culturais, ofereça ao cidadão a sua arte, a sua profissão, que é a peça teatral, que é os shows e assim por diante. Eu avalio que do ponto de vista estratégico, vamos dizer assim, da cidade, tem os eventos que estão no calendário, que é um compromisso do gestor. Independente de qual é o governo, eu creio que o baile da cidade, a corrida e tantos outros eventos que são importantes da cidade, eles têm que acontecer na época oportuna. Não é diferente, por exemplo, com o início do ano, quando acontece a procissão Nossa Senhora dos Navegantes, a procissão do Morro da Cruz, a procissão do São Jorge, todos os eventos também que dialogam com a questão religiosa. E não é diferente os eventos da cidade, mas eu creio que Porto Alegre merece mais, merece mais. Imaginem só nós, quando olhamos lá atrás, e eu avalio muito essa questão também da nossa gestão na época, quando nós tínhamos o Fórum Social Mundial, a democracia participativa, me parecia que tinha uma interação muito melhor com todas as classes sociais da cidade.
Os mais pobres, os mais ricos, optando, dialogando sobre o que a cidade quer. Me parece que é isso, aqui inicialmente faço até como provocação, né? É importante que a gente olhe para todos, não por parte dos segmentos. Creio que a parte cultural nos eventos específicos da semana de aniversário, e por ser uma data estratégica de 250 anos, de fato tinha que ter um pool muito maior, dialogando também com todas as classes sociais. Parece que ficou muito no centro da cidade, e isso acaba dificultando, vamos dizer assim, a contemplação e a participação desse povo da periferia da nossa querida Porto Alegre. Pois é, vereador Moisés, nesse sentido, assim, faz pensar realmente o desafio de se legislar para quase 1,5 milhão de porto-alegrenses e poder contemplar todos, né? O desafio do legislador aqui na Câmara, quando pensa os projetos de lei, e refletir, né, esses 250 anos de Porto Alegre, o que vem pela frente, o que pode melhorar, vereador? Primeiro quero saudar os colegas aqui, a vereadora Cláudia, o Olibone, Felipe, a equipe aqui da TV Câmara, que realmente é um espaço importante para nós. Eu ouvi atentamente quando falavam de cultura, falasse sobre legislar, né? Cláudia falou sobre as reformas importantes que a gente ainda precisa avançar. Mas eu precisava, quando tu pergunta sobre legislar, a minha preocupação sempre foi aqui, uma das preocupações foi tentar passar para o porto-alegrense qual a real tarefa do vereador, né? A gente legisla, fiscaliza, faz a interlocução entre a sociedade e o poder público e não tem vereador com superpoderes, né? Eu gostaria que Porto Alegre, do ponto de vista do tema dos 250 anos, que as pessoas tivessem mais conhecimento da questão pública e da função do vereador. Eu brinco, e os colegas brincam também, que vereador é vereador, né? O cara que é acionado, que vai nas comunidades, que vê essa questão que o Olibone falou da falta de infraestrutura, que a Cláudia conhece muito bem também as questões das entidades que fazem um importante trabalho para a cidade. Nesses 250 anos, a gente, de repente, jogar mais luz no trabalho do terceiro setor, que é muito importante para a cidade. Mas, sem sombra de dúvida, do ponto de vista de legislar, eu preciso dividir aqui na TV Câmara, mais uma vez, a questão do combate que eu acho que a gente tem que fazer sociedade a algumas culturas. A cultura da troca de interesse por voto, a cultura de achar que o vereador pode mandar fazer coisas que são do escopo do Poder Executivo. Acho que a cidade poderia melhorar muito no seu pertencimento. Quando a gente também fala de cultura, a gente também fala da cultura que Porto Alegre, infelizmente, tem, e eu vejo que o governo atual fala muito disso, da questão do jogar os resíduos da cidade de forma equivocada. A gente continua vendo porto-alegrenses jogando lixo pela janela do carro. Nesse aniversário de Porto Alegre, a Malux Tumem, que é a entidade que eu participo aí há 30 anos, foi ao Arroio Dilúvio fazer uma questão simbólica. Óbvio que uma limpeza num trecho de Arroio Dilúvio não vai resolver o problema do Arroio Dilúvio. Mas um pequeno trecho que a gente pôde visitar ali para fazer um mutirão, a gente tirou mais de 30 pneus, um trecho de poucos metros. E quem botou aquele pneu ali não foi o prefeito. Quem botou aquele pneu não foi o Olibone, a Cláudia, não fui eu. Nós somos parte da sociedade que ainda não entendeu que nós precisamos ter um maior pertencimento pela cidade. 250 anos, é inconcebível que a gente tenha aquela ferida aberta na cara da sociedade. O Olibone é do PT. Parece que eu, por ser do PSDB, sou proibido de elogiar a questão da participação democrática, da discussão do orçamento. É proibido eu elogiar alguma coisa do governo do Olibone, do partido do PT. Isso também é uma vanguarda do atraso que a gente tem que limpar de Porto Alegre. A Cláudia é do PSD, é vice-líder do governo, né? Nós temos, às vezes, vários posicionamentos independentes. Houve uma disputa acirrada entre o PSDB e o atual governo, mas eu acho que Porto Alegre, para não falar demais, a gente tem que, nessa semana que a gente comemora 250 anos, eu acho que a gente tinha que fazer uma mistura nesse caldeirão aí, cultural, educacional, aumentar o pertencimento, as pessoas terem menos raiva, buscar na política a convergência. Por que não sonhar que um dia a cidade possa ser governada? E aí fica aqui uma pergunta para os colegas. Por que os governos, quando se enfrentam, né, os partidos, ganha um administrador, por que ele não convida aqueles que foram derrotados para participar do governo? Eu sei porque na prática.
Se eu fizer uma defesa de que eu vou convidar, por exemplo, o partido de oposição para fazer parte do meu governo, eu vou perder os votos radicais que são a meu favor. Mas vem cá, mas nós estamos em 2022, não estaria na hora? Porque ninguém é mal totalmente. Tu não pode convidar aquele que foi superado nas urnas. Passar por essa reforma política. E tu convidar, olha, pensamento. amigo, eu te venci na urna. Mas vem aqui ajudar, a área principal tua é essa. Vem aqui participar. Eu acho que se alguém conseguisse quebrar isso, olha, eu acho que Porto Alegre ia ser uma outra Porto Alegre. Essa reflexão que o vereador traz aí, né, vereadora, esse desafio realmente, né, de governar junto com o com a prefeitura, com o executivo, com os vereadores também, pensar nesse jogo político, né, que é importante, também ir ao encontro dos interesses da cidade, né, e daquilo que realmente é importante. São muitas pautas realmente, né, o vereador falou aí de várias, inclusive também que vão ao encontro da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, que a senhora é presidente, né, reciclagem do lixo. Porto Alegre aí tem um histórico de um trabalho que já foi bem feito, parou no tempo um pouquinho e agora está se retomando, né? O que aí a senhora vislumbra aí para essa reciclagem do lixo aí? Na verdade, a gente conseguiu evoluir na construção, né? Desde o início do governo, a gente tem conversado com o prefeito, foi constituída uma força-tarefa para trabalhar a questão do lixo. O próprio vereador Moisés aprovou um projeto que traz essa fala importante de construção dentro da logística reversa. Eu tenho a frente parlamentar também da logística reversa, das energias renováveis sustentáveis, que eu acho que uma coisa fala com a outra e é muito importante nesse momento, né, de meio ambiente, quando a gente fala em meio ambiente. Hoje a gente tem aí a terceira, quarta maior despesa para enterrar lixo em Minas do Leão e isso precisa mudar. Isso precisa acabar e nós somos vereadores voltados para essa causa, o vereador Oliboni também é da Comissão de Saúde, então a gente trabalha muito nessa questão, né? Acho que a gente vem evoluindo, mas a gente, como eu disse lá no início, a gente está engatinhando ainda, a gente tem muita coisa para fazer. Inclusive eu levei para o prefeito uma proposta de uma usina que se ofereceu para ser instalada, que recicla 100% do resíduo orgânico, do resíduo hospitalar e do nosso esgoto para transformação em gás. Isso seria muito importante para nós enquanto cidade, isso não é incinerar, tá? Então, só para deixar claro, é uma empresa que poderia resolver o problema do nosso orgânico. Está sendo feita o estudo, ver a viabilidade, até porque existem outras empresas voltadas para esse nicho também. Mas eu acho que é isso, a gente tem que trazer opções, tem que trazer formas de só a gente dialogar na frente de uma câmera e dizer, olha só, tá tudo errado e a gente precisa mudar, não é suficiente. A gente tem que trazer ações pontuais que realmente possam mudar essas questões. E a gente precisa muito, a gente tem que, como diz o vereador Moisés, ele foi lá em um pedaço pequeno, um espaço pequeno, eles tiraram mais de 30 pneus, quer dizer, isso é inadmissível. Em pleno século XXI, nós não podemos admitir mais isso, né? A gente não vai conseguir respirar mais daqui a um tempo se a gente não tomar uma providência. E eu acho que as campanhas socioeducativas, né, as campanhas voltadas para a educação ambiental, que desde o pequeno, desde a criança, aprende a importância de plantar uma árvore. No sábado nós iniciamos o Parabéns a Porto Alegre plantando árvores, e isso é muito importante, porque é simbólico, mas é a forma de a gente mostrar e dizer para a cidade que a gente precisa respirar, que a gente precisa construir, que a gente precisa transformar em coisas, em causas boas, em soluções através dos nossos projetos. E aí entra o legislativo. As nossas construções enquanto vereadores, a gente está sempre pensando e buscando alternativas para fazer projetos que a gente possa ir de encontro à necessidade da nossa cidade, do nosso país, né? Então, que a gente possa cada vez mais trabalhar essas pautas, né? Vereador Oliboni, nessa esteira também desse trabalho importante da reciclagem, se pensa muito também, aqui no Legislativo, se presenciou muitas vezes a presença realmente dos recicladores, né, dos catadores de lixo também. A preocupação também com esses trabalhadores, né, que nos ajudam aí também sustento para suas famílias. É um olhar mais necessário nesse sentido também? Com certeza, Felipe. Olha só, nós inclusive debatemos muito em várias reuniões na Comissão de Saúde esse tema e percebemos que o governo deveria se debruçar com um projeto estratégico de ampliar os galpões de reciclagem, né, ou de triagem, né.
São 17 em Porto Alegre, onde a prefeitura recolhe, o DMLU recolhe o lixo reciclável e leva para os pavilhões. 17 é insuficiente, deveria ser no mínimo o dobro desses pavilhões. À medida em que você tem esse programa e pode dialogar com os, eu diria, os excluídos, porque aqueles que hoje são recicladores individuais e andam com os carrinhos ou carroceiros, eles têm que ter um sustento da sua família. Me parece que em tempos de pandemia foi a única alternativa que sobrou para muitas famílias, que não tinham onde morar, que moram em área de risco, que não tinham nem como pagar uma passagem. Então os programas sociais, eles estão muito acima do que querer discutir aqui o plano diretor, aumentando os índices do centro da cidade, coisa que o governo fez só com o centro da cidade. Tem que discutir toda a cidade. Me parece que essa questão dos recicladores, enquanto não tiver um programa também de emprego que dialogue com essas pessoas que estão, vamos dizer assim, eu diria não só na periferia da cidade, mas que estão distantes das políticas públicas, elas têm que ser contempladas, serem vistas no orçamento municipal. Se elas não são vistas, que programa poderá vir? Me parece que o governo, é por isso que eu sempre digo, o governo ganha a eleição, ele tem que olhar para todo mundo, ele não pode governar para uma determinada classe, ele tem que governar para todos. Esquecer um pouco isso que tu fala, mas, sobre a questão da política, parece que tem uma arrogância, ou uma certa, um ódio por ser do PSDB, do PT, do PSD, assim por diante. Nós temos que saber que nós estamos num espaço democrático, temos que respeitar as outras opiniões, mas podemos divergir delas. Como, por exemplo, eu diverjo muito do atual governo, não só por ser oposição, mas porque jamais a nossa candidata Manuela ia absorver o que defende o governo federal. Não tinha como. Nós não concordamos com a privatização. Não concordamos com a terceirização na saúde, olha o que aconteceu, né? Mais de 1.800 servidores demitidos. Olha o que acontece na área da educação, tem uma falta de mais de 30% de professores. Então, nós não queremos entregar a função pública para a iniciativa privada. Nós queremos fortalecer, e esse é o norte da esquerda. Eu até estava pensando, aqui nesses 250 anos, e pensando assim, olha, quem sabe o prefeito podia sim ter feito o que fez no centro da cidade, mas ter um programa estratégico na periferia. Pega uma das comunidades e diz, olha, nós vamos construir aqui 500 casas populares, um programa que poderia voltar da Minha Casa Minha Vida, dialogar com o governo federal para colocar de recurso nessa questão. Tem outro nome agora, né? É. Tem outro nome. Pois é, outro nome, mas tu não vê, tanto é que nem nós conhecemos direito, porque me parece que não vem tanto recurso para os municípios. O governo federal tem muito recurso, mas me parece que chega muito pouco aqui. É que nem na área da saúde, que vem de fundo a fundo, os recursos são avultantes e me parece que não aparece a ampliação de serviços. O Programa de Saúde da Família, que é a atenção básica, nós temos uma cobertura, a Cláudia sabe muito bem, está na Comissão de Saúde, presidindo, 55% de cobertura na nossa querida Porto Alegre. Isso lá no governo Marquesan, não ampliou, não houve concurso público, se trabalhou só com a ideia da terceirização, com a parceria. Me parece que é muito mais lógico você ter a gestão contigo, valorizar o servidor público e ampliar a oferta de serviços, porque o SUS, o Sistema de Saúde, é portas abertas. E ao ter portas abertas, não importa o cidadão ser pobre ou rico, que vai procurar a porta de entrada para o sistema. São muitos problemas antigos, problemas novos que vão surgindo, vereador Moisés. E destacar isso também, né? Um problema aí que precisa de mais atenção também é o Guaíba, o nosso Guaíba aí, né? O senhor também tem se articulado muito aí, né? Para poder trazer mais a questão do turismo, cuidar das águas. O que o senhor também vislumbra pela frente aí? Olha, vejo com muito bons olhos, né? Porto Alegre passou décadas negligenciando o Lago Guaíba. A gente tinha na década de 60, década de 50, aqui embarques aqui no cais, de vasilhame para vinho, importação, exportação. Tinha vida ali, né? E eu não estou falando da falta de vida, da qualidade de água, não é disso. Estou falando que tinha atividade, tinha um polo, né? Eu acho que a legislação ela foi modificada para desburocratizar. Acho que, e aí, vejam, para manter a coerência do que eu falei agora há pouco, vários governos de vários partidos trabalharam para que hoje a orla fosse diferente. E aí eu respondo aqui o Olibone que falou
de forma pertinente, mas nós não concordamos com o plano de governo, tudo bem, Liboni. Ótimo, que se desse esse espaço para vocês terem um posicionamento ideológico ou sobre o governo. Mas o que os governos fazem é que eles nem convidam os partidos que disputaram ou que são para contribuir. Eu vou dar um exemplo, para não ficar eu aqui, né? Se a Cláudia disputasse o passo municipal, por que não poderia convidar o Liboni para ser secretário da Saúde, o Moisés para ser secretário de qualquer coisa? Eu posso não concordar com a questão ideológica ou com o governo. Eu posso dizer, olha, muito obrigado, prefeito. Mas fica um gesto que é, querendo ou não, de mudança, de quebra de paradigma, de convergência, de querer dizer, olha, vem aqui, antes de tu te declarar. E eu quando entrei aqui, Cláudia, na primeira semana de 2017, eu achei muito estranho. Porque se declararam, e pode olhar, tá aí na TV Câmara, eu subi na tribuna para dizer, engraçado, as pessoas nem sabem como é que vai ser o governo, já estão se declarando oposição. Né? Claro que eu era, vamos dizer assim, verde aqui na casa. Tem coisas que eu acredito que... Mas respondendo sobre a tua pergunta do Guaíba, eu acho que toda essa quebra de paradigmas pode não ter chegado ainda na questão política. Mas com o Lago Guaíba, eu acho que chegou. A gente apresentou aqui, os vereadores aprovaram, quero agradecer os vereadores, porque a gente tem uma iniciativa, a Malucos do Bem tem um núcleo de desenvolvimento sustentável, a gente apresentou Política Municipal Hidroviária do Lago Guaíba, que incentiva estruturas de apoio náutico para que as pessoas possam usufruir, não só quem tem condições econômicas, todos usufruir, até na questão hidroviária, o lago. A gente conseguiu avançar, tanto que tem agora o embarcadeiro, tem uma marina pública, tem o Celebranal, tem aí no novo trajeto da Orla a previsão de uma marina pública, que é mexer na legislação para desburocratizar. Por que não sonhar, e encerro, porque eu sei que esse bloco está estourado o tempo, por que não sonhar que o cara pode sair aqui do centro por hidrovia e chamar um aplicativo de água, ir para Restinga, ir para Guaíba, ir para Canoas? Por que não entrar aqui como décadas atrás e ir para Rio Grande por água? 5 vezes menos poluente e muito mais barato a questão hidroviária do que massificar as nossas malhas de asfalto, que geram muitos acidentes. Seria algo muito interessante. Não é diferente do transporte público, né? Por que não o metrô? Por que não BRT? Algo mais moderno, mais barato. Mas respondendo, vejo com bons olhos, tanto que os vereadores aprovaram essa legislação e outras legislações que estão traduzindo nessa orla maravilhosa, que também superou alguns ranços ideológicos, né? Não, mas não vamos fazer a obra ali. Eu acho muito bonito ver a cidade hoje curtindo essa orla maravilhosa que atravessou governos diferentes. E vai continuar atravessando, se Deus quiser. Certo, a mobilidade urbana, assunto que a gente pode continuar discutindo no próximo bloco. Você, é claro, continue nos acompanhando. Nós já voltamos. Se estiver sofrendo violência doméstica, procure uma farmácia amiga das mulheres e peça uma máscara roxa. Todos os colaboradores reconhecerão a senha e estarão capacitados para ajudar você. Seus dados e identidade estarão seguros e um canal qualificado será acionado para sua proteção. Para enfrentar a violência contra a mulher, peça Máscara Roxa. Uma campanha He for She, Eles por Elas, pela segurança das mulheres. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. E nós estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje marcando os 250 anos da capital gaúcha. Vereadora Cláudia, a gente falava aí no bloco passado sobre as opções, né, de transporte aqui para a nossa cidade. Nunca se falou tanto agora, né, com o início do governo do prefeito, sobre o transporte público realmente, né? E muitos contrários também às opções aí que o prefeito acabou escolhendo para mudar o transporte. É um grande plano realmente que se precisa aí para modificar, né? E se fala muito com relação à tarifa também. Vai aumentar, não vai aumentar? O prefeito está trabalhando e trabalhando duro para não aumentar a tarifa, né? Foi a Brasília, foi em busca, né, de alternativas. O que o prefeito realmente quer é que o governo federal subsidie
as passagens dos idosos acima de 65 anos, porque pela Constituição ela é legal e não pode ser retirada. Então, se isso acontece, a gente consegue manter. Mas tem outras formas que o prefeito está trabalhando para que possa se manter ou até se reduzir o preço da passagem. O trabalho é árduo e o prefeito concorda que o transporte é precário, que ele precisa crescer e evoluir, precisa mudar, falta manutenção, falta atendimento, faltam linhas para atender, e a pandemia trouxe, né, um desconforto muito grande, onde muitas linhas pararam de trabalhar. E hoje não conseguem atingir seu máximo, né, de usuários. Então, os usuários acabam se aglomerando no transporte público, que não é o ideal, e a gente sabe disso, que não é o que se quer. Então, essa conversa com os consórcios, essa tratativa para mudar essas questões, para trabalhar por melhores condições dentro do transporte, ela ainda é lenta, mas a gente não vai desistir enquanto não se conseguir mudar. Como diz o vereador Oliboni, né? Por que não amanhã ou depois a gente ter um metrô, a gente ter um outro tipo de transporte aquático, seja ele, né, para transportar as pessoas pelo Lago Guaíba. Tantas opções nós temos que podem ser viáveis e que depende da boa vontade de todos, não só do prefeito, né? Eu acho que aí entra aquela pauta que o vereador Moisés comentou, de que se nós nos unirmos e todos trouxerem ideias e a gente conseguir construir juntos, a gente vai sim fazer uma Porto Alegre com um transporte público de qualidade, porque quem é usuário, quem realmente depende do transporte público, sabe a dificuldade que é sair de manhã, muitas vezes esperar muito tempo por um transporte precário, um transporte sujo, que muitas vezes ele está sujo. Então, assim, o mínimo de dignidade para as pessoas é o que a gente quer e é o que a gente briga para que a gente possa conseguir. E o prefeito tem esse mesmo sentimento, e ele está numa luta ferrenha para que a gente possa mudar essa condição. Inclusive, até acho que o governo está estudando também novas formas, como um transporte rápido ali que ligue o gasômetro ao centro. De incluir, inclusive, as lotações nessa questão, que faça os perímetros mais curtos, para que o ônibus possa trabalhar mais dentro da circular. Então, tudo está sendo feito um estudo. A gente agora assumiu um novo secretário de mobilidade, que já foi de uma outra gestão e que entende muito de mobilidade, para trazer para nós mais alternativas e a gente realmente poder construir uma solução de qualidade para todos. Vereador Oliboni, o governo passado do Marquesan tentou aí fazer essas mudanças, né? Agora o prefeito conseguiu fazer algumas. Posição, né? Desde lá, batia muito contra isso, né? Agora, daqui para frente, como é que vocês devem batalhar mais aí pelas mudanças que vocês verificam como adequadas, vereador? Eu creio que essa posição do atual governo, a única que nós convergimos, desculpa, é que o transporte público tem que ter, vamos dizer assim, algo de subsídio do governo federal. Isso é uma pauta antiga, todos os prefeitos lutaram para isso, para poder, enfim, reduzir o valor da passagem. O atual governo, infelizmente, ele continuou com a política de favorecer, eu diria, os consórcios e onerar o cidadão. Nós temos da esquerda uma posição contrária, por exemplo, a redução das gratuidades, o fim do passe livre, que o cidadão tinha uma vez por mês e nas datas específicas, né? O não pagamento da passagem, até porque muitas famílias só podem vir à orla do Guaíba ou ir num parque da cidade, às vezes com transporte público gratuito. Me parece que com as datas estratégicas, como o final de ano, Natal, Páscoa, enfim, datas comemorativas, Nossa Senhora dos Navegantes, isso não acontece mais, não vai mais acontecer. Mas eu avalio do ponto de vista que as concessionárias ganharam, eu diria, muitos benefícios. A renovação da frota, ela subiu de 10 anos para 13 anos. O fim do ISS-QN, a redução das gratuidades, seja dos estudantes, pessoas com deficiência, e uma série de questões que, em tese, deveriam interferir para reduzir o preço da passagem, as concessionárias continuaram pressionando o governo para aumentar. Tanto é que estão pleiteando R$6. R$6. E hoje só não é R$6 porque o Poder Público está subsidiando parte desse recurso. E o governo federal não se pronuncia sobre o fato. Então, nós esperamos que, enfim, isso não é de agora. Olha só, eu estava lembrando, por exemplo, agora, desde que assumiu o Olívio Dutra, no nosso primeiro governo, o Olívio teve que fazer intervenção no transporte público.
E olha que foi uma briga danada, porque é claro que à medida em que eles pensam em ter lucro e acabam incluindo no cálculo da passagem, até mesmo que nós ouvimos em reportagem na imprensa, de que algumas coisas que não tem nada a ver com o transporte, com a questão dos subsídios da passagem, isso é claro que a passagem acaba subindo, eu diria, muito mais do que é previsto. Não é só o combustível, né? Mas algo que eles colocam que é inadmissível. Então, nesse sentido que nós temos que fazer um questionamento. Agora, é lamentável que Porto Alegre, a nossa capital, não tenha um transporte público do BRT, do metrô. Isso foi discutido lá no nosso governo e parece que depois não avançou nesse aspecto. Então, eu avalio que, nesse aspecto, nós não podemos só, por exemplo, favorecer a questão das concessionárias. É preciso que não se tenha uma direção, por exemplo, de privatizar ou de liquidar a Carris, como aconteceu com o atual governo. São mais de 3.500 servidores demitidos. Mais de 3.500 cobradores serão demitidos. E nós teremos o mesmo tipo de transporte. Não houve nenhuma mudança. Não é BRT, não é metrô. E qualquer pesquisa que nós podemos consultar os usuários do transporte público, eles têm uma enorme rejeição na ideia de demissão dos cobradores. Porque vamos pegar aqui um ônibus que tem acessibilidade. Quem é que tem que parar o ônibus, descer, mexer com o elevador do ônibus? É o motorista. É um desvio de função, inclusive hoje caracterizado pela DRT como um desvio de função. Não poderia. Mas, infelizmente, um projeto de lei que simplesmente passa pela Câmara, né, acaba demitindo os servidores cobradores, acaba dando autorização para extinguir uma empresa pública que, em tempos de pandemia, foi a única que absorveu as linhas que muitas concessionárias não quiseram assumir, principalmente na periferia. Por quê? Porque dava prejuízo. Segundo eles, dava prejuízo. Mas a empresa pública acabou absorvendo e teve um prejuízo maior. A empresa pública, nesse caso, ela não tem prejuízo. Ela assumiu a função social para buscar o trabalhador e levar até o trabalho. Cidade de Porto Alegre, do tamanho que é, né, é preciso que avance a questão realmente do transporte e ofereça para a cidade o que ela merece. O senhor, enquanto também líder do governo na gestão passada, lutou muito para as mudanças também no transporte. E como o senhor avalia o que foi feito até agora nesse governo, vereador? Olha, eu acho que ficou explícito aqui que o problema não é de fácil solução, né? Se o governo Olívio Dutra teve que encampar as empresas. Depois, eu não estou dizendo que está certo encampar, até porque gerou um custo, se não me engano, de mais de 20 milhões de causa judicial para pagar depois, que a prefeitura teve que pagar. Num outro momento, numa outra gestão. Acho que foi equivocado a questão do intervir, mas respeito a liberdade de visão, diferentes visões. No governo anterior, a gente fez um esforço hercúleo, mas nós tínhamos grandes dificuldades de aprovação de alguns projetos, completamente diferente, o momento político, o tamanho da base, entendimentos contaminados por pautas de eleição. Vou dar exemplos aqui. Porto Alegre é a capital com maior tarifa no Brasil. Eu discordo que, por exemplo, meu filho, estudante, tenha que ter a gratuidade. A gente apresentou a gratuidade para o estudante com faixa socioeconômica, para que os estudantes que não tenham condições de pagar, que tenham gratuidade. Tem um corte de renda. É um corte de renda. A gente fez uma proposição aqui que previa, assim, a questão de ter subsídio. Por que São Paulo, que é uma cidade gigantesca, não tem a passagem tão cara? Não é porque tem metrô, é porque simplesmente tem bilhões de subsídios, né, que são subsidiados uma parte dessa tarifa. Então, assim, subsidiar, questão dos cobradores. A questão dos cobradores, se tu for viajar, Felipe, no mundo inteiro, tu vai ver inúmeras cidades que o transporte público não tem a figura por lei. Nós tínhamos uma lei que obrigava, além de ter um motorista, ter outro servidor. O Liboni falou, no ônibus que é para deficiente. Não tem que ser o cara que vai cobrar, mas além do motorista tem um auxiliar. Mas nós temos, desculpa intervir, mas nós temos uma emenda que foi aprovada onde nos carros articulados tem que ter o segundo tripulante. Então é o seguinte, a gente fez todas essas proposições e a gente ouvia aqui
né, por interesses eleitorais, isso aí é mentira, não vão baixar coisa nenhuma, não vão manter a tarifa do mesmo tamanho, isso é história. Bilhetagem eletrônica, prever no contrato que o ônibus seja a gás, utilização de ônibus elétrico, rever esses contratos, quebrar esse percentual da diferença da ATL para a ATP. A gente tem uma lei que é inconstitucional, uma lei inconstitucional que obriga que o táxi de lotação seja 40% mais caro. Quer dizer que eu não posso autorizar o cara que tem táxi de lotação a fazer 20% mais barato. Por isso é isso aí, nós temos que rever Então, esse projeto seguinte, e tem votar um na Câmara. monte de Isso aí tem que revisões. ver. E outra, o ônibus, Cláudia, que pega o passageiro no centro e que vai ao Cantagalo e a Restinga, tem o mesmo preço da tarifa do Menino Deus. Rodado, né? Então, tem formas inteligentes para se fazer as coisas. Só que a gente tem que ter convergência. Que aqueles que fazem um discurso de quanto pior estiver agora, melhor para mim desgastar o atual governo, eu não vou ter isso. Eu repito, eu perdi a eleição. Como tu também, Urbano. Nós perdemos a eleição. Mas a bancada do PSDB quer ter coerência. O assunto é muito importante e se nós não tivermos inteligência ou subsídio, que daí há uma convergência, de ter um subsídio do governo federal, um fundo, né? Se é o governo federal que impõe a gratuidade, nada mais justo que ele pague essa gratuidade. Senão fica aquele negócio assim, eu sou vereador aqui, eu para ganhar uns votos faço aprovo aqui uma gratuidade lá. Aquele pessoal vai ficar louco de faceiro para mim, mas e aí, quem é que paga a conta? Executa? Não tem almoço grátis. Aquele que não paga vai ser subsidiado a passagem dele pelo pagante. Então, tanto governos anteriores e o governo atual é um desafio gigantesco, mas Porto Alegre não pode continuar do jeito que está. E não adianta botar culpa nos aplicativos, porque no mundo inteiro tem aplicativos. No Brasil inteiro tem aplicativos e todas as outras capitais a tarifa é mais barata. Realmente a conta chega ali de alguém e vai ser cobrado esse valor, vereador. E respondendo também a pergunta, essas partes dos vereadores também, para além disso, eu queria que a senhora comentasse, também destacasse aí, a gente não podia deixar de falar sobre educação também saúde, né, com a pandemia, o quanto essas áreas foram atingidas também. Essa é uma pauta que nos é muito importante, né, porque além de ser presidente da Comissão de Saúde, é uma das minhas principais bandeiras de governo, né? Então, assim, eu trabalho muito essas questões. A gente sabe que a pandemia agravou ainda mais, né? Eu recebo todos os dias pedidos de pessoas que precisam ser atendidas e que estão numa fila de espera e que não têm previsão de consulta. Então, assim, eu me entristece muito, às vezes, quando eu vejo as entregas quadrimestrais de saúde, porque a gente sabe que o esforço é grande, mas a entrega ela não é exatamente aquilo que a gente espera, né? Vem se construindo aí hoje, como disse o vereador Oliboni, né? A gente tem as terceirizadas que acabaram assumindo os postos da atenção primária. Hoje nós temos aí, a Santa Casa tem 41 postos, nós temos o Vila Nova está com 29 postos que assumiu, tem 12 do GHC, tem o Divina também que tem muitos postos, então que estão assumindo essa atenção primária, mas nós temos ainda 8 postos do município. Né? E a gente sabe que é muito importante porque, principalmente quando a gente trabalha com a regulação do Estado com o município, é um grande caos que a gente tem. A gente não tem essa ligação. Eu estive agora na semana passada, na sexta-feira, inclusive o vice-presidente da República estava presente no Hospital Restinga, onde eles lançaram o primeiro hospital 100% digital. Onde o usuário vai poder acessar através de um aplicativo seus exames, suas consultas e ter acesso a elas. Né? Não vai precisar sair de casa para buscar o resultado do seu exame, para poder marcar a sua consulta, faz pelo aplicativo. Então isso é o início, né, de uma construção que é o que a gente realmente precisa. Né? Mas eu ainda acho que a gente tem muito para caminhar. Eu falei isso no transporte, falo na saúde, a pandemia agravou ainda mais os casos. Nós temos hoje a questão do pós-Covid, que se falou em outras reuniões da COSMAN, e eu não vejo efetivo essa construção. Nós temos muitas pessoas com muitos problemas de saúde pós-Covid,
e que não conseguem ser atendidos. Pessoas que perderam a fala, que a parte da motricidade também ficou comprometida. Então, assim, isso precisa ser trabalhado. Nós temos promessas, mas em efetividade eu vejo pouca construção. A questão da saúde mental, que é uma questão muito importante, que a gente vem trabalhando também. A gente precisa ampliar leitos, nós temos poucos leitos de saúde mental, precisa se trabalhar. Muitas pessoas ficaram comprometidas e comprometidas de forma grave neurologicamente em função da pandemia, perderam pessoas queridas, enfrentaram muitas dificuldades, perderam emprego. Então, tudo isso foi muito complicado e a gente precisa trabalhar essas questões. Então, como COSMAN, como presidente da comissão, a gente vai trabalhar essas questões do pós-Covid, as questões das terceirizações. A gente está em contato direto com o executivo. Nós trabalhamos, eu e o vereador Oliboni, muito na questão do IMESF, porque nós éramos contrários à demissão dos agentes. Nós conseguimos que 300 e poucos deles fossem admitidos, fossem absorvidos. Eu acho que é pouco. Eu acho que sim, nós precisávamos de mais agentes, porque são eles que estão nas comunidades, são eles que têm o entendimento das pessoas, que visitam as famílias, que conhecem as dificuldades. Mas eu acho que isso tudo é uma construção. O que está feito, está feito. Nós precisamos, a partir daí, buscar soluções e soluções viáveis para que a gente possa... Porque o mais importante de tudo é o usuário. É a pessoa que precisa do sistema de saúde e que precisa ser atendido em tempo real. Precisamos que as pessoas que têm dificuldade de saúde sejam atendidas imediatamente, principalmente na questão oncológica. Eu acompanho e sei de pessoas, os casos ampliaram muito com a pandemia, porque as pessoas deixaram de ir fazer as suas consultas regulares, deixaram de fazer seus atendimentos e quando voltaram comprometidas. Voltaram muitas vezes sem condições de sobrevivência. Então, a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa que essas pessoas sejam atendidas. Inclusive, eu tenho um projeto que é a questão desse tempo de espera. Ele tem que ser reduzido. Nós precisamos trabalhar essa questão para que as pessoas possam chegar no posto de saúde, fazer seu diagnóstico com uma consulta emergencial e ser atendida e ser encaminhada para esse tratamento. Isso precisa acontecer de forma emergencial. Já, para rápido, vereador Oliboni, e isso aí que a vereadora traz aí, realmente, mais um problema a se pensar com relação a esses pacientes pós-Covid, e já ainda enfrentando o que ficou para trás também com relação a demandas, né, vereador? Pois então, nós temos uma crítica muito pontual em relação à política adotada de demora de ter vindo a vacina em tempo hábil. Por isso, houve um número significativo de pessoas que acabaram contraindo o Covid. Eu, por exemplo, peguei o Covid, o Moisés também pegou, a Cláudia também pegou, mas eu não tinha tido nenhuma das vacinas ainda. Se eu tivesse tido uma das vacinas, poderia ter pego, mas com menos força de poder me atingir profundamente na saúde, como aconteceu contigo, que teve que usar até oxigênio. Mas então, imagine só, todos aqueles cidadãos que acabaram contraindo o Covid e não vinha a vacina, foi um desespero. Então, os governos, em tempos de pandemia, tinham que ser mais ágeis, coisa que não aconteceu com a política nacional, porque os estados e municípios acabaram, vamos dizer assim, seguindo o calendário conforme veio a política nacional. E nesse aspecto, muitas vidas foram perdidas. Eu, por exemplo, perdi uma assessora, a Michele, e infelizmente com 30 e poucos anos de idade. É lamentável. Como faleceu outros aqui, o assessor do Márcio, né? Então, assim, muitas outras pessoas aqui que não só porque são próximas, mas porque estão no auge da sua juventude e ver que essas pessoas perderam a vida por causa de uma política nacional de saúde que não acontece nos estados e municípios, né? Então, quem contraiu o Covid, aí respondendo a tua pergunta, e teve sequelas, eu fiquei 6 meses fazendo fisioterapia. Não sei quanto tempo tu ficou. 6 meses. 6 meses. Imagina um cidadão, Cláudio, aquilo que nós debatemos na Comissão de Saúde, de que deveria ter, sim, uma política em tempos de pandemia para o Covid e pós-Covid. Como uma pessoa que é atendida pelo SUS vai ser absorvida numa unidade de saúde se ela não tem um atendimento de fisioterapia ou o fornecimento de um medicamento que é continuado, né? É preciso olhar para isso. O governo nos respondeu dizendo que tinha um ponto de atendimento no IAPI. Nós fomos lá em loco, não quis nem divulgar tanto, porque assim, aquilo me deixou muito triste. Não era atendido 10 pessoas por dia.
Imagine, com todos aqueles que contraíram Covid e ficaram com sequela, se esse sistema daria conta. Não deu conta, como não deu conta os hospitais, que também tinham, vamos dizer assim, um sistema semelhante, mas para os pacientes que eles atenderam ou que ficou baixado naquele hospital. Realmente a pandemia nos deixou muitas sequelas também e nos deixou indignados também com essa política de interlocução e contratualização de serviços no sistema. O poder público foi muito moroso nesse aspecto. E eu diria o seguinte, aqui em Porto Alegre, com a demissão dos 1.800 mais servidores, que caiu praticamente quase que na época a extinção do IMESF, que para o governo ele foi extinto e para nós ainda não, está em subjúdice no Supremo Tribunal Federal, não havia necessidade de ter demitidos. Muito pelo contrário, ele tinha que fortalecer a porta de entrada, porque não era ofertado a testagem. Então, como não era ofertada a testagem, as pessoas estavam com febre, eles acabavam tendo um tempo maior para ser recuperado do Covid, porque aí iam numa farmácia, acabavam fazendo o teste e a testagem dava positivo, e aí ele acabava indo para o isolamento. Para concluir, vereador. Então, nesse sentido, o poder público está devendo muito. Por exemplo, nós temos hoje mais de 140 postos de saúde pelo Sistema Único de Saúde. Eles ofertados, muito ditos aqui pela Cláudia, na terceirização do serviço, coisa que nós defendemos, a não terceirização, e sim uma instituição pública de direito público que possa fazer concurso público e absorver e fazer uma cobertura em toda a cidade de Porto Alegre. Aí sim você tem uma porta de aberta pelo SUS, Sistema Único de Saúde, para todos os cidadãos. O governo municipal acabou reforçando a terceirização dos pronto-atendimentos, Bom Jesus, Loma do Pinheiro. Só tem o postão, o PAX da Cruzeiro, que ainda com uma enorme deficiência, porque com a saída da terceirizada, falta mais de 60 servidores lá no PAX da Cruzeiro. E os pronto-atendimentos são poucas ofertas, a não ser o pronto-socorro, que infelizmente falta mais de 300 servidores. Cosman que acompanhou também, né, vereador? Nós acompanhamos todo esse assunto processo. aí, né? Então, eu acho que o governo tem que ter mais atenção sobre esse aspecto da saúde. Está devendo muito ainda. Está devendo ainda. Tem muitas questões que nós estamos convergindo, porque nós estamos vivendo o problema. Nós estamos cobrando do governo. Então, acho que nesse aspecto o governo tem que apressar o passo, porque, inclusive, todas as emendas que nós encaminhamos, nós queremos que elas não sejam perdidas, elas sejam absorvidas. O Pacto da Cruzeiro, que trata da saúde mental, por exemplo, um pronto atendimento, não dá para as pessoas serem atendidas aguardando uma baixa numa sala de espera que nem maca tem. Então, é importante que essa política seja mais humanizada. Precisamos disso. Fortalecer os pronto atendimentos, postos de saúde, fazendo concurso público e chamando os servidores que passaram no concurso público. Em função do tempo, vereador, avançando aqui, vereador Moisés, então sobre isso, qual a sua contribuição sobre a saúde aqui de Porto Alegre, vereador? Eu vou fazer, acho que, importantes considerações. Para a população, Felipe, e olha só, eu sou filho de servidores públicos. Existem maravilhosos servidores públicos dedicados, professores, professoras, servidores do quadro que se dedicam ao meio ambiente, à água, ao transporte, enfim, existem maravilhosos servidores. Muito importante fazer esse registro aqui. Mas a história precisa ser dita da maneira correta, né? Em dois momentos eu faço esse parênteses. Primeiro, questão do IMESF. Não foi desejo do prefeito Melo, não foi desejo do prefeito Marquesan, a questão da extinção do Instituto. Isso foi uma causa que foi judicializada por sindicatos, vários sindicatos que questionavam o seguinte: tem que ser servidor público concursado e não um instituto com contratação dessa forma. Eu nem sei, Olibone, qual foi o governo, em que governo que se criou o IMESF, foi Fortunati? Fortunati. Tá. E o Melo era vice. Mas o questionamento jurídico... Aliás, só para te responder, foi o Fortunati quando o Fogaça saiu. O Melo era vereador e votou a favor do IMESF. Tá, então olha só, é importante fazer esse registro, senão o telespectador fica pensando, o Melo, o Marquesan, os caras que demitiram mais de 1.000 pessoas. Não, uma causa judicial, lá na última instância, disse que tinha que extinguir e que os sindicatos estavam corretos. Olha só a ironia, eu subi na tribuna para cobrar o seguinte: os partidos que subsidiaram essa causa e que têm envolvimento com alguns sindicatos, não são todos, que subissem na tribuna e comemorassem a vitória judicial. Eles ganharam. Sobe na tribuna e diz:
nós ganhamos, vai ser extinto o IMESF. Estava errado. Não. Aí a gente viu um processo que eu não concordo, que é um processo de torturar a verdade para confessar o que o cara quer, para usar eleitoralmente. Aí alguns que inclusive estavam do lado dessa questão judicial para extinguir o IMESF, reuniram os funcionários, olha que crime estão fazendo, que vão demitir vocês. Cara, isso não pode ter mais isso na política, não pode. É importante fazer isso. Segunda coisa que eu preciso dizer sobre isso, e eu ouvi atentamente os colegas, postos que têm parcerização. Se o posto tem parcerização e ele está tendo bons resultados, eu sou a favor da parcerização. Se um posto não parcerizado tem um monte de fila, não tem um bom resultado, nem tem um bom atendimento, e na parcerização ele tem menos fila, ele tem melhor atendimento, eu sou a favor da parcerização. Me dá um minuto, mano? Claro, deixa eu só concluir a linha de raciocínio, senão eu me perco. Eu tive na 12 da Lomba, eu tive na Bom Jesus, e falando com pacientes. Há um índice de satisfação atual, estou falando deste governo. Repito, eu perdi a eleição. E neste governo, elogios, reconhecimento de que um tempo atrás era pior. Então, para a população pobre, principalmente, não importa se o médico, a enfermeira que está ali, ele é do quadro ou ele é da PUC, do São Lucas, parcerizado, da São Carlos, que é mãe de Deus, do Moinhos, não importa. Ele quer um médico, ele quer uma enfermeira, ele quer salvar a sua vida e cuidar da vida do seu filho. Então, é importante que a gente não esqueça o que é primordial. Gratuito atendimento com qualidade. Para a população é isso que importa. Né? Existem postos com servidores do quadro maravilhosos, que são melhores do que os parcerizados. Para concluir, vereador. Então, para concluir, eu queria dizer que a gente precisa recolocar as coisas nos devidos lugares, porque senão fica parecendo que o atual prefeito, que o prefeito anterior, a bel prazer, quis demitir. A gente tem que dizer que foi um processo judicial movido por um grupo que venceu juridicamente a causa deles, e o que me estranha é eles não comemorarem. Quando tu entra na justiça, tu tá apelando por algo que tu quer justiça. Se tu ganhou, comemora, tu ganhou. Entendeu? É isso. Vereador, a palavra, vereadora, só pra gente poder encerrar, porque o assunto realmente ele demanda muito tempo. A gente está chegando ao final do Porto Alegre em Debate sobre os 250 anos aqui da capital gaúcha. Já quero agradecer aos nossos convidados pela presença aqui no estúdio. E também, para finalizar, em um minutinho, assim, né, vereador, você pode concluir também, pontos, né, que a gente passou por vários pontos aqui sobre que a gente pode pensar para o crescimento da cidade, né, para guiar o desenvolvimento de Porto Alegre. A gente não falou de inovação, por exemplo, né, um assunto que está em pauta aí. Vereadora, para encerrar então, pontos aí para guiar esse desenvolvimento da capital gaúcha. Acho que a inovação é a palavra do momento, né? Se a gente conseguir inovar, empreender, trazer investimentos e investidores para Porto Alegre, a gente vai conseguir através da oportunidade de emprego para as pessoas, que é o que a gente mais precisa, que é o que traz dignidade para as pessoas, a gente vai conseguir construir uma cidade melhor. Nós temos aí um evento grande que está vindo a Porto Alegre, que é o Salt Summit, que vai ser agora no mês de maio, que é importante, é um evento que traz a questão da inovação, da tecnologia de informação e tudo mais. Então, isso é muito importante. E que, a partir daí, a gente possa trazer ainda mais parceiros para Porto Alegre, que nós possamos incentivar isso, porque só assim uma cidade cresce, com empreendedorismo, com qualidade na saúde, no transporte, na segurança e na educação. Obrigado, vereadora. Vereadora Leboni, por favor. Pois então, até mesmo convergindo aqui e até dialogando com o mesmo tema, creio que o Moisés levanta uma questão muito primordial aqui e importante. As empresas ou entidades filantrópicas, elas têm um percentual de atendimento para poder manter a filantropia. Portanto, nós não somos contra que as entidades filantrópicas cumpram a sua função social. Então, nesse sentido, obviamente, elas fazem no seu posto de saúde, que elas têm lá a contratualização, na sua emergência hospitalar, e isso é importante porque isso contribui com a cidade, com o gestor público, com o cidadão. Mas nós achamos que nesse momento de crise, em tempos de pandemia, o governo podia ter dito que poderia criar uma empresa pública de direito público, ou de direito privado, mas que pudesse absorver esses trabalhadores e não demiti-los. Me parece que essa que deveria ser a notícia, porque eram servidores preparados, qualificados para poder atender o momento de crise em função da pandemia.
Eu creio que Porto Alegre merecia, nesses 250 anos, aqui dialogando com os colegas e o nosso âncora aqui da TV Câmara, algo mais impactante, né? Por exemplo, você continuar só com os eventos que existem na cidade, ele não é suficiente. Você precisa reduzir as desigualdades, me parece que isso é o norte que o governo teria que ter mais atenção. O prefeito tem que ir mais na periferia, ele tem que legitimar o orçamento participativo. Nós percebemos que os CAR regionais, eles estão aquém do governo. O governo não dialoga com os CAR regionais. Os CAR regionais não dialogam com o orçamento participativo com os delegados. E por isso me parece que não há um atendimento urgente das demandas que acontecem. E nesse sentido o governo deve muito na questão da ampliação do serviço na área da saúde, da criação ou renovação dos concursos públicos em todas as áreas. Na área da assistência, na área da educação, na área da saúde, no DEMAI, falta muitos servidores, nós votamos vários projetos aqui de contratação de novos técnicos. É importante que se crie concurso público, ter um banco disponível de recursos humanos para poder absorver a demanda existente, porque são muitos que estão se aposentando. Certo, então, nesse sentido que nós queremos, vamos dizer assim, colaborar numa ideia propositiva, e é por isso que interagimos, algumas coisas divergimos, de poder ajudar, vamos dizer assim, provocando o governo para que apresse o passo e atenda os nossos queridos porto-alegrenses. Foi um prazer, uma alegria estar junto aqui e debater esse assunto. Obrigado, vereador Oliboni. Vereador Moisés, fala final, por favor. Vou ajudar você bem mais econômico. Queria dar um exemplo aqui da TV Câmara, né? A gente tem aqui um serviço importante para a Câmara, importante para o cidadão, que tem uma empresa que toca isso aqui, que é, estou vendo aqui, a Lumière, né? Ela não são servidores públicos, mas prestam serviço de interesse público de qualidade. Queria dizer qual é o teu nome? Daniel. Daniel, teu nome? Gustavo. O Daniel e o Gustavo, que estão atrás das câmeras aqui, são importantíssimos para o Legislativo ter ressonância na sociedade. E eles não são funcionários do quadro, que nem, creio que o Felipe. É por isso que eu falei ao Oliboni sobre isso. Inclusive, vou encerrar brincando. Eu vou pedir para eles terem. Eu vou pedir para eles darem aqui na Lumière aqueles banquinhos altos, porque a gurizada está em pé aqui atrás da câmera. Mas queria agradecer a oportunidade aqui e dizer que eu acho que vários partidos, vários vereadores, somos 36, cada um do seu jeito, com a sua forma, busca uma cidade melhor. E acho que nesse momento de 250 anos, eu só quero um maior pertencimento. A palavra para mim é isso, que o porto-alegrense entenda que a cidade é a sua casa. Obrigado, vereador Moisés. Obrigado a você que nos acompanhou também nesse debate. Não esqueça que para acompanhar outras produções da TV Câmara, acesse as nossas redes sociais, Facebook também e YouTube ao vivo. E não esqueça que também mais informações no site da Câmara de Porto Alegre. Até a próxima edição. Tchau!